Eu saúdo a todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os alunos e ouvintes do ITEC, Instituto Teológico, Ética e Educação Cristã. Meus amados ouvintes, eu quero introduzir para vocês essa matéria, tá vendo aqui? Bibliologia. Bibliologia faz parte do livro aqui, do Velho Testamento e do Novo. E esse aqui é o Novo, a nona apostila do nosso curso básico. Então eu quero falar hoje, deixar aqui de meditação para vocês. Eu quero falar aqui da estrutura que nos oferece Deus através da sua palavra. Há 40, 50 anos atrás, quando começou a expandir a teologia, muitos achavam que era coisa do diabo. Mas eu quero falar para você que a teologia, ela te leva a uma profundidade dos conhecimento bíblico. Porque tem gente que acha que conhecer 2 versículos, 10, 20, 30, que ele conhece a Bíblia, chega em uma dessas pessoas que você admira, que ele conhece 50 versículos, ele tem decorado 50, 60, 100. São pessoas inteligentes, mas que não têm instrução. E a teologia, eu quero convidar você a fazer um curso conosco de conhecimento teológico. Nós temos 4 níveis de curso: básico, médio, bacharel e mestrado. 100% online, à distância. E temos também presencial. Alguém interessar, nos procure. Então, eu quero falar hoje o que nos edifica. O que edifica o homem? Olha, Deus tem uma parceria com o homem na área do conhecimento. Por quê? Como a terra é os habitantes. Como que os habitantes da terra vão conhecer Deus se ele não se comunicasse com o homem? Então Deus apareceu na vida de Moisés há 1500 anos antes de Cristo para se revelar para ele, se apresentar para ele e falar quem ele é. Então tem a famosa lei de Moisés. Aí, através da teologia, que nós vamos fazer distinção. O que é mandamento e o que é lei? Se você fizer um curso de teologia, você vai aprender muitas coisas que você jamais vai aprender ouvindo culto. Você nunca vai aprender ouvindo culto na sua igreja. E na igreja se aprende muita coisa errada, porque as pessoas chegam a um nível, mas não tem capacitação. A palavra de Deus já começa lá no Novo Testamento, falando lá em 2 Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Jesus é homem. Então veja bem, a graça de Deus, essa não te custa nada. Então nós sabemos que tem muitos pastores, líderes de igrejas, apóstolos, evangelista, presbítero, missionário, muitos homens usados por Deus, mas nunca se importou de fazer um curso que te leva ao conhecimento panorâmico dentro da Bíblia, só através de escola. E nas escolas de Estado, as escolas seculares, não ensina religião, não ensina Bíblia, só ensina meios sociais
que são as profissões. Então, muitos estudam até o segundo grau, termina, faz o estudo fundamental, depois faz o médio, termina. Aí você chega de muitos jovens de 20 anos, de 20 e poucos anos, não trabalha, não estuda, e eu às vezes faço por curiosidade, procurando para ele qual o seu grau de escolaridade. Ele fala assim: eu já terminei meus estudos. E eu, sabendo que não, eu falo: você se formou em quê? Em medicina, em engenharia, em direito, em que você for? Não, eu terminei o colégio. Falei: meu irmão, ô jovem, você aprendeu a ler e escrever. Eu estou procurando se você estuda. Porque a gente só passa a ter conhecimento quando começa a estudar. Então, o governo dá para nós até terceiro colegial. Aí nós vamos tudo junto. Depois cada um se espalha para um lado. Aí você vai estudar uma linha profissional. Agora, existem os estudos religiosos, né? Que não tem identificação do governo, mas tem autorização. Mas não é linha profissional. Padre, por exemplo, não é profissão. Teólogo não é profissão. É conhecimento. Conhecimento de quê? Da vida social e da vida espiritual. Então, se você não fizer um curso de teologia, jamais você pode ter 50 anos de crente. Você não vai conhecer a profundidade da Bíblia. Deus pode te revelar o oculto, o escondido. Deus pode usar você para ressuscitar morto, mas Ele nunca vai te dar o dom da ciência. Por quê? Você não tem letra. Toda ciência da Terra, toda ciência verdadeira, porque tem a ciência falsa, né? Toda ciência, toda história verdadeira, não é fake news não. História verdadeira. Ciência verdadeira. É tirado da ciência da palavra de Deus. Porque o que é isso? Isso é parceria. Então a parceria de Deus com o homem é assim. Deus revela e o homem escreve. Para quê? Para que todas as gerações vindouras possam entender e saber que Deus tem relacionamento com o homem. Entre Deus e o homem existe uma aliança. Mas essa aliança é formada de Deus com o homem. Agora, do homem com Deus é quebrada a aliança. É por isso que Deus ama, sem fazer acepção, todos os pecadores. Mas Ele aborrece o pecado. Mas tem um porém: não morra sem nascer em Cristo. Você tem que vincular em vida a cidadania do céu. Eu tenho 25 anos que tenho dupla nacionalidade. Tenho dupla cidadania. Eu sou cidadão terreno e sou cidadão do céu. Sou registrado na terra, em algum cartório de algum estado, em alguma cidade, igual você. Eu tenho meu nome escrito, registrado no estado do Piauí, na cidade de Redenção no Gurgué. E você? Se você não tiver isso que eu estou falando, você é clandestino. Não é contado na estatística. E eu gosto muito de estatística. Além de eu ser professor de teologia, sou formado em licenciatura de geografia. Geografia é uma ciência que estuda água, solo, espaço aéreo e todas as estatísticas ele faz. Inclusive, o laboratório mais famoso é o IBGE. Então eu quero mostrar para vocês a estrutura que fala aqui o livro. Olha só, já começa por aí. Você sabe as classificações dos livros da Bíblia? Quantos livros? Isso aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma apostila. Mas a Bíblia é um livro, igual isso aqui. Esse livro é exclusivamente para falar das grandezas de Deus, é escrito na Bíblia.
Alguém pode falar assim, mas Deus não precisa do homem. Ah, eu creio em Deus. Aí dá um monte de baboseira que as pessoas falam, mas estão perdidos. Não sabem o fundamento. Então veja bem, falar, até papagaio fala. Eu quero ver explicar. Pega essa pessoa que você conhece, ou que você já conheceu, que conhece vários versículos da Bíblia, e pede para ele explicar. Ele não explica nenhum. Por quê? Porque não tem conhecimento, não tem visão panorâmica, não tem conhecimento profundo de saber as classificações da Bíblia e para que serve. Então eu quero falar para você, ó, isso aqui, a Bíblia é um livro fechado, e ela tem ali dentro daquele livro, tem 2 grandes módulos. Quais são? O Primeiro Testamento ou Velho Testamento. Segundo Testamento ou Novo Testamento. Aí o Velho Testamento, que é mais popular, mas não tem problema nenhum você tratar o Velho Testamento de Primeiro Testamento. Mas vamos lá. O Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, ele é contido de 39 livros. E desses 39 livros, eles são classificados em grupos. Mas qual é a classificação? A classificação dos livros, ele se classifica. Primeiro grupo, tem 5 livros. E é conhecido e chamado de os Pentateucos. Alguns conhecem por Pentateuco e outros conhecem como livros, como lei. Qualquer lado que você falar está certo. É igual o Primeiro Testamento e o Antigo Testamento. Então vamos falar em lei. É dividido em lei. Os livros da lei ocupa, dentro desse número de 39, 5 livros. É constituído de 5 livros. Não vamos estar aqui falando o nome dos livros para encurtar um pouco mais. Mas os 5 primeiros livros. Depois vem o segundo grupo. Qual é o segundo grupo, pastor? O segundo grupo é livros históricos, onde conta toda a história. Isso é uma estrutura. Olha só, nos 5 primeiros, fala de toda a origem da criação de Deus. Depois fala das leis, fala da retirada do povo de Deus do Egito, da caminhada no deserto. Então é assim. Aí o livro histórico conta toda a história das autoridades na terra, que seriam os reis. Aí conta do tempo dos juízes. Tá vendo? Os juízes representavam o governo teocrático de Deus. Depois entrou a monarquia. A monarquia é representada por reis. São o povo explorador da nação. Mas o povo queria que Israel fosse assim. Samuel entristeceu, mas Deus falou para o povo, não pediu? Explica para eles. Então veio o tempo da monarquia, né? E rodou isso aí em todo o tempo até chegar no último profeta do Velho Testamento, onde o povo sofre mais ainda. Porque é tempo interbíblico. Deus não revela, não tem mais profeta de renome. Esse período é de 400 anos. Como é que você sabe disso? Porque descreveram. Deus revela e os homens escrevem. Está vendo o que é parceria? Então vamos denominar esse trabalho de parceria. O que é parceria? De Deus com o homem. Do Criador com a criatura. Quem é criador? Deus. Quem é a criatura? Eu e você. Os animais. Nós somos criatura. E olha só. E aí vem os livros históricos.
São 12 livros. Depois vem os poéticos, 5. Depois vem o último grupo, quarto grupo, 17 livros, dividido em 2 grupos. Mas ao todo do estudo é 4 grupos, ó. Pentateuco ou lei, histórico, poesia e profecia. Qual o maior grupo? Profecia. Profecia é contido de 12 profetas menores e 5 maiores. E bem entendido. Os livros são 5. É difícil a pessoa te dar este ponto de referência. São 5 profetas maiores? Não, 4. Os livros aqui são 5. Ah, mas eu nunca vi falar isso. Pois é, mas você está vendo falar hoje? Porque aqui é palestra de professor de escola de teologia. Os livros proféticos são os 5 maiores e os 12 menores. Só que 5 são os livros. Profeta é só 4. Por quê? Porque o livro de Jeremias e Lamentação são 2 livros, mas é apenas um profeta. Aí é mais ou menos assim, o livro de Salmo, a gente não fala de capítulo, por quê? Porque são vários escritores, então a gente trata de livro, né? Trata de livro e cada um escreve um livro, né? Então veja bem, depois vem o último, com 17 livros, o grupo dos profetas, dividido nos profetas maiores e os profetas menores, formando assim 39 livros. Ó, 5, 12, 17, mais 5, 22, mais 7, 39. Aí nós entramos no Novo Testamento. Novo Testamento tem 27 livros. E aí, que diferença tem do Novo Testamento? O que é que nós precisamos hoje para saber do Novo Testamento e do Velho? O Velho Testamento é para estruturar o nosso conhecimento, saber que tudo na vida tem começo, meio e fim, e o livro e os 39 livros do Antigo Testamento, eles contam todas as histórias. Então você fica por dentro. Como é que Deus começou esse mundo? Como é que nós sabemos? Existe uma revelação de Deus por escrito em parceria com o homem. Quando começou isso, o professor? Começou com Moisés, há 1500 anos antes de Cristo. E terminou quando? Terminou com o discípulo amado, apóstolo João, aproximadamente 100 anos depois. Não, ó, veja bem, não é uma contagem exata, como 2 e 2 é 4. Então você pega 1500, com mais 100, 1600. Na realidade, Moisés foi 1450. Então, bem entendido. Então, quantos anos levaram? Entre 1500 e 1600 anos foi o tempo gasto para Deus revelar para os homens. E esses homens foram morrendo. Mas Deus é o mesmo. Nos tempos verbais, tem 3 tempos: passado, presente e futuro. Agora, isso é história de homem. Os homens que viveram no passado morreram. E os que estão hoje? Nós estamos no tempo presente e os de amanhã? Amanhã ainda está por vir. Agora, e Deus? Deus é o mesmo. Deus esteve presente com Abraão, com Adão, com Noé, com Davi, com Eliseu, Salomão, enfim. Aí nós temos revelações do Pai, do livro de Gênesis até Malaquias, todas as revelações é contida com o Pai.
Depois nós entramos no Novo Testamento, o tempo da graça, aí vem Jesus e implanta a graça e a misericórdia de Deus. Mas todo o tempo Deus agiu com misericórdia com o homem, desde lá do Jardim do Éden. Por quê? Porque é obra dele. E nós somos frágeis. E aí, por ter havido o primeiro pecado no céu, o diabo foi jogado por terra. Quando ele bate na terra, vai direto para o Jardim do Éden e engana aquele casal. Não tinha começado a procriação ainda. Mas a Bíblia não revela o tempo que ele foi jogado por terra. Mas ele foi jogado por terra. O diabo perdeu o seu habitat. Muito bem, encontrando a imagem e a semelhança de Deus, com dádiva que o diabo nunca teve. Já pensou? Deus não fez os anjos a imagem e a semelhança de Deus. Fez nós. E pecamos. Então, o primeiro pecado que houve contra Deus foi nos céus. E aí foi jogado por terra. Você já pensou? O anjo foi feito com um corpo incorruptível, imortal. Se ele pecar contra Deus, vira demônio, viu? O homem Deus tolera. Deus não tolera erro de anjo. Por isso que os anjos nunca falam para Deus: Senhor, eu sou o menor. Senhor, eu sou o menorzinho da turma aqui, manda outro. Isso é um desrespeito. O anjo conhece 100% quem é Deus. Nós estamos conhecendo. Através das escrituras. Nós temos privilégio que os anjos não têm. Se nós pecar, nós temos um advogado. Como é que é o nome dele? Filho da Maria. E o nome? Jesus Cristo. Anjo não tem esse privilégio. Se pecar, vira demônio. E caiu aquela leva de demônios. A terça parte caíram do céu. E nós estamos aqui, nós vamos subir. Um povo de boas obras, comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então vamos falar do Novo Testamento. E aí entra Jesus. Quem é o precursor de Jesus? João Batista. E ele começa a pregar. João Batista não pregou o evangelho. Não pregou o evangelho. Não existia. Jesus veio plantar e ensinou. Crescei na graça e no conhecimento. A primeira obra de Jesus e o grande ministério, pregar, não, ensinar. Segundo, pregar. Terceiro, curar. Os três maiores ministérios terrenos de Cristo. Tá vendo? O ensino nos traz uma eficácia muito grande. Ensinar é tudo. Então, aprenda. E Deus, no governo do Pai, ele fala lá em Oséias 4:6. O meu povo foram destruídos por falta de conhecimento. Então, se existe uma coisa que destrói o povo de Deus, é falta de conhecimento. Então, eu te convido, venha. Venha aprender. Isso não é mérito de salvação, viu? Isso não é mérito de salvação, mas você precisa de aprender. Aí, como é que foi feito a contagem do Novo Testamento? Já é um pouquinho diferente, né? 27 livros, dividido também em 4 grupos. Ué, mas como? O outro é 39, o professor. E esse é 27, pois é, mas é dividido em 4 grupos também. Olha que diferença. Porque agora é o tempo da graça. É a mesma coisa que você falar assim: ah, pastor, mas quantos mandamentos da lei? Quantos mandamentos tinha no Antigo Testamento? 10. E agora? Só 2. Quem reduziu? Deus. Mas Jesus cumpriu toda a lei. Aí o Novo Testamento é dividido também em 4. Quais são eles, pastor? 4 os primeiros livros. Evangelho. Depois vem, no Velho Testamento tem 12 histórias, aqui no Novo só tem um. Qual é? Atos. Teve um homem que
presenciou e participou e escreveu os atos que os apóstolos fizeram. Ele descreveu tudo. Quem foi? Doutor Lucas. Tá vendo? Deus escolheu ele, fruto dos apóstolos. Lucas não andou com Jesus, não. Mas a obra é a mesma. É fruto da obra dos apóstolos. Escreveu Atos. Segundo grupo, né? Grupo de um, só tem um livro. Depois vem as epístolas, que são 21, divididas em 2 grupos. É igualzinho os proféticos do Antigo, né? Tem 17 dividido em 2 partes. E a própria Bíblia são 2 grandes módulos divididos em 2. Primeiro e o segundo. Aí vem, são 21 epístolas. 13 epístolas paulinas é de Paulo. Paulo é apóstolo e doutor dos gentios. Tá vendo? Para ser apóstolo, já pensou? Para ser apóstolo você tem que ter um profundo conhecimento em letras. E hoje você vê apóstolo, o cara sabe mal assinar o nome, não tem conhecimento gramatical de nada. Que apóstolo é esse? É os homens que faz. Então, para ser apóstolo, meus amados irmãos, olha dos que não andaram com Jesus. É um homem poliglota. E foi ele que falou que o Espírito matava, que a letra matava. E o que o pessoal fala hoje? Ah, porque a letra mata. Não, a letra não mata não. O que mata é soberba. Letra enriquece. Aí é apóstolo e doutor dos gentios. Ele escreveu 13 cartas. E as epístolas gerais são 8. Que é formando o terceiro grupo. Dessas 8 aí tem Tiago, tem Hebreus, que a gente não tem conhecimento de certeza quem é o escritor. Muitos dizem que é Paulo, outros dizem que é amigo de Paulo, enfim. Mas está lá. Tem conexão com o Espírito Santo em referência aos outros livros. Então, é um livro inspirado por Deus. Não temos a certeza de quem escreveu. Aí faz parte das 8 gerais. Aí tem Hebreus, tem Tiago, tem Filemon, tem mais quem? Pedro, né? Enfim, forma 8. Mas só Paulo tem 13. Um homem que foi convencido na estrada de Damasco. Olha, não vai confundir, o Espírito Santo convence o homem. Convencer é justificar as falhas do homem a Deus. O Espírito Santo convence. Olha, quem é pregador, ele prega, ele é autorizado, ele prega, a pessoa dá ouvido, dá crédito à pregação, e ele, dando crédito, o Espírito Santo desce e convence o pecador. Aí o pecador retorna. Esse retorno é chamado de conversão. Ele retorna por quê? Porque o caminho que ele estava andando é de morte. E como é que Jesus convence? Como é que o Espírito Santo convence o homem? De 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Caminho de morte. Quem não se converter, primeiro passo conversão 7 pontos perfeitos. Quais são os 7, pastor ou professor? Perdão de pecado. Contando? Perdão de pecado. Estou olhando aqui o tempo aqui, rapaz, já está em 29 minutos. Perdão de pecado. Segundo, tá vendo? Quem faz isso é só Deus. É chamado de justificação. Quem faz isso é só Deus. Olha a parceria que Deus tem. Aí Deus pega, cumpre a palavra dele. Jesus fala: vinde como está. Não importa. Olha que notícia boa. Jesus te recebe como você está. Mas ele não aceita você da maneira que você é. Aí por isso que ele primeiro faz,
perdoa teus pecados. Segundo, limpa tuas vestes, dá umas vestes limpias, estava no charco de lodo. Terceiro, calça teus pés na preparação do evangelho. Quarto, faz aliança, coloca a aliança no teu dedo. Você agora tem parceria com ele. Não quebre essa aliança. Quinto, sela você com o Espírito Santo. Qual é o efeito do selo? Para saber de quem você é dono. Selo é para isso. O diabo não pode tocar mais. Você é propriedade peculiar de Deus. 6. Escreve teu nome no livro da vida. Você passa a ser cidadão celestial. Tá vendo? Você ganha nova cidadania. Sem deixar outra. Aí você tem dupla cidadania. Cidadão terreno e cidadão celestial. 7. Aí o Espírito Santo te batiza. Aí você está batizado. Aí o que está lá em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sou templo do Espírito Santo? Você é um projeto de Deus. Mas o Senhor teve que justificar você. Porque você estava na imundície e o Espírito Santo não habitava em você. Agora ela habita. Isso é batismo com o Espírito Santo. Convenção. Quem faz isso é só Deus. Aí você se converte. Agora se converta. Agora você vai se converter. O que é converter? O primeiro passo é justificar. Quem faz é só Deus. Essas 7 coisas que eu falei aqui, é só Deus que faz. Agora vamos fazer a parte do homem. O homem retorna. Isso é conversão. E aí o que ele vai fazer? Tudo que ele fazia, que nem eu, por exemplo, eu fumava, parei de fumar. Eu bebia, parei de beber. Eu fazia muitas malandragens, parei. Que nem interessa falar aqui. Então isso, lábios impuros, falava tanto palavrão. Então isso é chamado de conversão. Mas como é que é essa parte aí, que é a classificação dessa parte, é chamado de regeneração. Quem tem que fazer é você, não é Deus. Isso é para você saber. Deus tem parceria com você, conosco. O que é para ele fazer, ele faz. Porque todo o primeiro passo que eu falei, de perdão de pecado, escrever nome no livro da vida e tal, isso aí é impossível o homem fazer. Então essa parte é impossível de homem fazer. Então a parceria que Deus tem conosco é assim. Ele faz o impossível e nós fazemos o possível. Aí depois de ter esses 2 passos na sua vida, que são 3 características da salvação, aí nós seguimos a paz com todos. Eu não gostava de A, não gostava de B, qualquer coisa eu intrigava com fulano e tal. Acabou. Todas as picuinhas, quem tem que tirar de dentro de você é você. Aí segue-se a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Fique com essa palavra e um feliz Dia das Mães para as mães que ouvirem essa palavra. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.